Eu creio que todo mundo aqui conhece aquela passagem que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, quando conta a história de um filho que saiu de casa e desperdiçou tudo aquilo que o pai havia lhe entregado, mas chegou um momento da vida dele que o Evangelho relata que ele caiu em si. Quando ele cai em si, ele fala assim: peraí, eu não tenho o que comer, eu estou desejando comer comida de porco, mas os trabalhadores de meu pai, eu sou filho, os trabalhadores de meu pai têm comida boa, em abundância, o que eu estou fazendo aqui? Peraí, eu vou levantar e vou parar com isso. Ele caiu em si. Eu quero que você fique com essa palavra. Todo mundo sabe que em 2021, quando Deus falou comigo no culto de terça-feira, nesse versículo que o pastor Vilmar Júnior leu aqui, Deus falou comigo que eu havia de passar pelo vale da sombra da morte. E ele insistiu, ele falou várias vezes: você vai passar no vale da sombra da morte. A morte vai estar te rodeando, a morte vai estar perto de você. Ele repetiu isso por várias vezes e isso aconteceu. Mas esse testemunho já contei na sede, já contei em várias congregações. Não é desse testemunho que eu vim falar. Eu pensava que quando eu voltei para cá, o vale tinha acabado. O vale estava só começando. Eu ia passar por um grande vale. Eu jamais pensei, aquela médica conversando comigo, quando eu acordei, ela falou: olha, dificilmente alguém que passa pelo que você está passando, dificilmente não tem depressão e crise de ansiedade. Dificilmente. Eu pensava que aqueles remédios tinham efeito só naquela hora. Mas não é, irmão. Tinha muita coisa ainda para passar. Muita coisa pior do que eu já havia passado estava pela frente, a ponto de um dia as minhas filhas me ligaram e falaram: pai, a gente vai passar o fim de semana com você, tá? A hora que eu desliguei o telefone, eu entrei para o quarto e chorei. Pensei: meu Deus, muita gente perto de mim. Eu não quero gente perto de mim. Eu queria que chegasse o fim de semana para minha esposa ir para a fazenda e eu ficar sozinho. Eu só queria ficar sozinho. E quantas pessoas naquela hora mostraram o amor verdadeiro? O Vilmar Júnior, filho do meu irmão Vilmar, velho, obrigado, dona Geralda, obrigado por ter vindo. Eu sei que é difícil para vocês ter trabalhado o dia inteiro, ter vindo de Rio Verde, obrigado. Mas o Vilmar Júnior, ele tem uma preocupação de filho comigo. Basta eu sumir um pouquinho, ele só tem sossego quando ele sabe onde eu estou. Deus tem colocado pessoas assim na minha vida. Me lembro bem de um dia, quando estava mais difícil as coisas, o pastor Emílio Júnior falou: rapaz, nós é companheiro, e nós sempre vamos ser companheiro. Eu sou seu companheiro em tudo. Se você precisar de mim, eu sou seu companheiro. Nós continuamos sendo companheiro. Deus continua abençoando a vida do pastor Emílio Júnior. E muitas pessoas Deus usou para me tirar daquele lugar. Um dia, eu querendo ficar longe de pessoas, meu sobrinho que não pôde vir, o outro, me ofereceu comprar uma carreta. Eu, mas o que eu vou fazer com a carreta? Eu não tenho cavalo para puxar essa carreta, o que eu quero com a carreta? Eu falei: vende esses carros, tem aí, tem 2 carros, vende isso e compra. Eu falei: não, pai, isso não dá certo mais não, para mim já passou a hora. Eu falei: não, pai, não passou não, bom, você vai ficar sozinho. E a hora que ele falou de ficar sozinho, era tudo que eu queria. Tudo que eu queria era ficar sozinho. Eu pensei: rapaz, esse trem dá certo mesmo. Na hora que eu viajar, não vai ter ninguém perto de mim. As pessoas que não me conhecem não vão querer estar perto de mim, vai dar tudo certo.
e acabei comprando. Comprei, o dinheiro faltou 16 mil, eu peguei emprestado, aí não tinha pneu para trabalhar, eu comprei aqueles pneus, aí fora 90 mil que eu tinha ficado devendo da carreta, eu ainda devia 16 mil e mais pneu. E eu comecei a trabalhar e não tinha como eu voltar de lá para cá carregado e vi que não sobrava nada, sobrava R$1.000 por mês, por viagem. E quando foi na terceira viagem, contei isso para o pastor Adilson, me parece que ontem, antes de ontem, conversando com ele na casa dele. Não sei como que acontece aquelas coisas, igual eu chegar na casa do pastor Adilson e coincidentemente está terminando de fazer o almoço, né, pastor? Estava terminando de fazer, não sei como que acontece aquelas coisas, mas acontece de vez em quando. Conversei com ele, falei das experiências que eu tinha tido. E sempre que eu tenho oportunidade, eu falo da experiência que eu tive com Deus. E foi na terceira viagem que eu cheguei lá e falei, meu Deus do céu. Aí eu sentei, fiz conta, me deu desespero. Eu falei, como que eu vou pagar um caminhão se sobra R$1.000 por viagem? Eu vou fazer 90 viagens para pagar a carreta, como que eu vou pagar esses pneus? E esses 16 mil? E foi me dando desespero, e aquela crise de ansiedade começou. E eu não queria, eu tinha medo daquela crise de ansiedade, eu já tinha me dado umas 3 vezes, eu tinha medo daquilo. E quando eu senti que estava começando, eu desci do caminhão rápido, fui lá, tinha pessoas, fiquei respirando fundo, esperei passar aquilo, voltei para o caminhão, me ajoelhei e falei, Senhor, eu quero em primeiro lugar pedir perdão para o Senhor, que eu não pedi direção do Senhor para comprar esse caminhão. Eu quero em primeiro lugar pedir ao Senhor para me perdoar. Perdoa, se isso é um pecado, me perdoa. Perdoa esse meu pecado. O que eu preciso é da presença do Senhor. Eu não quero que nada, caminhão, nem nada me tire a presença do Senhor. E naquela hora, eu comecei a orar e pedir para Deus, Senhor, eu quero a alegria da salvação do Senhor. Eu não quero que as pessoas que me amam, eu não quero correr deles, eu quero estar perto das pessoas que gostam de mim. E eu preciso da mão do Senhor. Tudo que eu pedi para o Senhor, naquela tarde, que eu estava em São Paulo, tudo que eu pedi para o Senhor, foi para o Senhor me dar condição de pagar todas as coisas, tudo aquilo que eu estava devendo, sem ficar devendo nada. Eu podia ficar sem carro, sem caminhão, sem tudo. Eu só não queria ficar devendo com a mão suja. Isso eu pedi para o Senhor. E começo, depois que eu orei, que acabou aquela angústia, eu comecei a mexer no aplicativo de carga. Quando eu começo a mexer no aplicativo, aparece para as pessoas os meus dados e os dados do caminhão. Uma pessoa me ligou de Rio Verde e falou, você quer carregar para mim? Eu estava carregando 190 toneladas, ele me ofereceu 260. Era 250, ele ofereceu a 260. E eu falei que eu quero. Só que todas as vezes que alguém me oferece cargas, a hora que eu vou fazer cadastro, eles falam, não, porque eu nunca carreguei nos lugares, não dá certo. Ele falou, então foi Deus que mandou eu te ligar, porque além de que eu não quero ninguém, eu não quero que você fale de ninguém, eu não preciso de ninguém ligando aqui e eu ligar para ninguém para falar sobre você. Se você precisar de 10 nomes de pessoas para te avalizar, tipo assim, falar, não, ele já carregou aqui, se você precisar de 10 nomes, pode me ligar que eu arrumo 10 nomes para você. Eu falei, meu Deus, só pode ser Deus, o senhor nunca me viu. E eu falei, tá bom, a gente começa a trabalhar amanhã então, amanhã eu carrego para você. E fui. Mas quando eu estava em Rio Verde, que eu ia para perto de Botucatu, eu olhei de Botucatu para trás. E a hora que eu olhei, outra pessoa me liga e me chama para carregar de lá para cá com ele, que tinha de 2 a 3 cargas todas as semanas. E eu falei, eu quero. Ele falou, não preciso que carregue hoje. Eu falei, eu não estou, eu estou no Goiás. Ele falou, arruma alguém para carregar para mim hoje. Eu preciso tirar uma carga hoje, senão eu perco as cargas dessa empresa. Eu falei com o meu sobrinho, e ele estava lá perto, falei com ele, pedi ele para carregar, ele foi e carregou. O rapaz me ligou e me agradeceu, falou, tem uma carga daqui 2 para 3 dias, se você quiser. Eu falei, pode deixar para mim.
fiz mais de 50 cargas com esse rapaz. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, que daqueles 90 mil da carreira que eu estava devendo, em 5 meses e 23 dias, o Senhor me deu a graça de pagar. Os 2 carros, que os pneus eu paguei tudo, todas as coisas fui pagando antecipado. Os 2 carros que a gente colocou naquele caminhão para ter aquele cavalo, eu já tenho eles de novo. O Senhor me deu a graça de, mesmo a gente estando construindo, gastando muito com construção, nós estamos quase terminando a nossa casa, e tem outras coisas que o Senhor nos deu também, que eu não quero tomar tempo e falar aqui, mas o que eu quero falar, irmãos, que naquele dia que eu estava lá em Itu, através do Espírito Santo do Senhor, quando me deu aquele desespero e eu ajoelhei, naquela hora, o Espírito Santo do Senhor estava me fazendo cair em si de novo e ver que ainda tem jeito, ver que ainda tem um Deus. Irmãos, coisas que a gente tem, isso é coisa que vai ficar aqui, mas importa é que mesmo a gente sendo tão falho, o Senhor cuida de tudo da nossa vida. O Senhor cuida de tudo, o Senhor cuida da nossa finança. Se a gente entregar as nossas coisas na mão dele, ele cuida de tudo, porque a palavra de Deus fala: entregue o teu caminho para o Senhor, confia no Senhor, e o Senhor faz tudo. O Senhor cuida de nós, o Senhor cuida dos teus bens, o Senhor cuida da tua família, o Senhor cuida de você. A questão é entregar. Sabe que a gente tem coragem de entregar? A gente tem dificuldade de entregar. E eu quero, já está a hora um pouco adiantada. O Vanderlei tem sido um amigo, um irmão que sempre me ajuda. Nunca, mesmo quando eu não estava conseguindo cantar, saía a voz parecendo um pato. Mesmo assim, ele estava perto de mim. Eu acho que ele escolhia um zinho que mais era ele que cantava do que eu. Acho que era para mim não cantar quase nada, para ele não ficar com vergonha. Mas eu quero chamar ele para a gente cantar um pedacinho de um hino aqui, adorando o nome do Senhor. Quando ele tem sido um amigo, um irmão, um filho, mas depois que ele está grandão desse jeito, parece que ele está quase mais papai do que filho. Pode ser a igreja?